Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A diretoria colegiada da ANTT publicou duas deliberações referentes a sanções para empresas de transporte. A deliberação número 64 penaliza a empresa Evolução Transportes e Turismo com uma advertência com base no artigo 78A da Lei nº 2.233, de 5 de junho de 2001. A penalidade se deve a descumprimento à legislação de transporte de passageiros, e especificamente no tocante à inobservância da obrigação de envio de dados do Monitrip. Já a deliberação número 65 sanciona a empresa Orleide da Silva Ribeiro, Orleide Turismo, empresa do Piauí, com penalidade de cassação de sua autorização em regime de fretamento, nos termos dos artigos 36, inciso 5 do Decreto número 2521, de 20 de março de 1998. Com fulcro no artigo 78H da Lei nº 10.233, de junho de 2001. Ambas as deliberações foram assinadas pelo diretor-geral Rafael Vitali Rodrigues e entraram em vigor na data de sua publicação. O governo de Portugal, através de uma nota do Ministério das Infraestruturas e da Habilitação, anunciou oficialmente um aumento significativo no investimento destinado à compra de ônibus elétricos, elevando o montante total destinado para esta finalidade para 227 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhão de reais. O reforço inédito, proveniente do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, tem como objetivo principal aumentar a frota de ônibus zero emissão e expandir a rede de infraestruturas de carregamento e abastecimento em todo o território nacional. Com esta medida, o governo pretende adquirir mais 390 ônibus elétricos, elevando o total para 861 veículos até 2026. Além da aquisição de ônibus, o investimento também será direcionado para a instalação de postos de carregamento elétrico e de abastecimento a hidrogênio. A produção, entrega e instalação destas infraestruturas tem um prazo médio de 15 meses. A iniciativa não se limita apenas às áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, abrangendo também diversos municípios em todo o território continental. Entre os municípios beneficiados estão Aguiar da Beira, Albufeira, Alcochete, Alenquer e muitos outros. As comunidades intermunicipais também serão contempladas, incluindo Alentejo Central, Algarve, Alto Alentejo, Alto Minho, Área Metropolitana do Porto e várias outras. O ministro das Infraestruturas e Habilitação, Miguel Pinto Luz, afirmou que esta medida visa garantir o acesso à mobilidade como um direito, especialmente em territórios de baixa procura. A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, destacou que a reprogramação do PRR foi uma decisão estratégica eficiente dos fundos europeus. A rede Île-de-France Mobilities, a agência de transporte público da área de Paris, celebrou a entrega em seu serviço do seu 1000º ônibus elétrico. O objetivo da agência é alcançar uma frota de ônibus 100% limpa em áreas densas até 2025 e em toda a região até 2029. Este anúncio simbólico coincide com a eletrificação no Centro de Operações de Ônibus de Ponte do Jor, operado pela RATP, que permitirá a conversão gradual de 19 linhas de ônibus para energia elétrica. As obras de conversão no Centro de Operações de Ônibus, realizadas pela RATP em 2021 e concluídas em agosto de 2024, adaptaram a infraestrutura para atender aos requisitos da operação de ônibus elétricos. Isso incluiu a instalação de conexões de alta tensão e a implementação de uma nova distribuição elétrica para abastecer as 90 estações de recarga para ônibus elétricos. A segurança contra incêndios também foi reforçada com a instalação de sistemas automáticos de extinção de incêndios, extração de fumaça e dispositivos de proteção. Até o momento, 8 centros de ônibus da rede Île-de-France Mobilities, operada pela RATP, foram convertidos para elétricos. A Île-de-France Mobilities está investindo um total de 5,7 bilhões de euros, mais de 34 bilhões de reais na conversão de infraestrutura e na renovação de ônibus. Desse montante, 1,5 bilhão de euros são destinados à construção ou conversão de centros operacionais de ônibus e 1,5 bilhão de euros para os primeiros 3.800 veículos elétricos ou movidos a biometano.
Os outros 2,7 bilhões restantes serão utilizados para investir na renovação ou conversão dos outros 7 mil veículos. Novas imagens mostram os primeiros ônibus elétricos que vão realizar o deslocamento de passageiros entre os locais de embarque e desembarque e as aeronaves no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. A apresentação da primeira frota de ônibus elétricos que vai operar no aeroporto está prevista para ocorrer na próxima semana. Nos preparativos finais, são checados itens ligados à tração elétrica e baterias, além de itens mais comuns de mecânica. Os veículos são do tipo padrão de 12 metros e possuem piso baixo sem degraus. A acessibilidade para cadeiras de rodas ocorre por meio de rampas. Ar-condicionado, vidros com tratamento contra raios ultravioleta, tomadas USB para recarga de celulares, inclusive para os passageiros em pé, são alguns dos itens de veículos do modelo. A compra foi feita pela AENA Brasil, concessionária do aeroporto, que diz que o novo serviço vai melhorar o conforto dos usuários e faz parte do plano de sustentabilidade. Além deste primeiro lote, são previstas mais compras. Outros aeroportos do país também estão investindo em eletrificação dos ônibus. A Infraero habilitou o consórcio brasileiro Caio Eletro para fornecer os primeiros 8 ônibus elétricos adquiridos por meio de licitação e devem operar inicialmente no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Os veículos são modelo Azuri A12BR, produzidos na China pela Rigger. A Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, após análise da proposta econômica, da viabilidade técnica e da documentação, retomou nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, a licitação para o aluguel de 400 ônibus elétricos a bateria e declarou como vencedora a Green Energy SA. O contrato de 2,71 bilhões de reais por 15 anos ainda será assinado. A gestão municipal pretende dividir a eletrificação do sistema de ônibus em 3 responsabilidades: o fornecedor dos ônibus e equipamentos, Green Energy, gestão financeira com contratação de uma empresa do tipo Finstest, que ainda será definida, e operadora dos ônibus, cuja licitação ainda será lançada. Os contratos das atuais empresas de ônibus da cidade foram prorrogados, sendo elas o Expresso Maringá, Júlio Simões Transporte Serviço Limitada, Jossense e Viação Sanspena. A empresa Green Energy SA tem sede na capital e origem no ABC Paulista, cuja família, operadora de parte de linhas de transporte coletivo na região, Sete e Braga, também tem sócios na Eletra Industrial, fabricante de tecnologia de ônibus elétricos, atualmente a maior fornecedora deste tipo de veículos no Brasil. A Green Energy foi a única a apresentar a proposta, oferecendo serviços de locação e manutenção dos coletivos pelo valor de 2,718 bilhões de reais por um período de 15 anos, período requisitado pela Prefeitura no edital. O valor oferecido pela Green Energy ficou abaixo do previsto no edital, de 2,967 bilhões de reais. É a sexta tentativa de licitação. Na quinta vez, a empresa Logitech Gerenciamento de Projetos e Serviços Limitada, também a única interessada na ocasião, propôs 3,938 bilhões de reais, acima dos 2,9 bilhões de reais estabelecidos. Durante a negociação, a empresa reduziu o valor em 1%, mas o lance seguiu acima do previsto no edital. Em uma nova rodada, a empresa afirmou que não seria possível reduzir o valor apresentado na proposta. Com isso, a Urban, urbanizadora municipal responsável pelo edital, considerou a licitação fracassada. A frota de 400 ônibus será dividida da seguinte maneira: 144 ônibus básicos com portas à direita, capacidade mínima para 70 passageiros e piso baixo, autonomia mínima das baterias, 220 km até os primeiros 8 anos de uso. Após 8 anos, a redução de autonomia não pode ser superior a 20%, tendo no mínimo de ser de 176 km. 2. 20 ônibus básicos com portas à direita e à esquerda, com capacidade mínima também para 70 passageiros e piso baixo. A autonomia mínima das baterias de 220 km até os primeiros 8 anos de uso. 3. 212 ônibus padrões com portas à direita. Capacidade mínima para 80 passageiros e piso baixo. Autonomia mínima das baterias, 210 km até os primeiros 8 anos de uso. Após os 8 anos, a redução de autonomia não pode ser superior a 20%, tendo no mínimo de ser 168%.
24 ônibus articulados com portas à direita e à esquerda, com capacidade mínima também para 80 passageiros de piso baixo, autonomia mínima de 200 km até os primeiros 8 anos. E após 8 anos, a redução de autonomia não pode ser superior a 20%, tendo no mínimo de ser 160 km. O aluguel dos veículos será custeado pela prefeitura, por sua vez, vai repassar a operação para empresas privadas. Um decreto publicado nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025, pelo prefeito Ricardo Nunes, declara de utilidade pública imóveis localizados no distrito da Vila Andrade, subprefeitura de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, para fins da desapropriação visando a implantação de pontos de ônibus. A área é de 1.507 metros quadrados. Em resposta encaminhada, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a SP-Trans informam que solicitaram a área para atender pontos iniciais das linhas que operam em Paraisópolis. Após a desapropriação, serão instalados abrigos cobertos, oferecendo mais conforto para os cerca de 10 mil passageiros que utilizam essas linhas, informa a SP-Trans. O prefeito de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, que o sistema de acompanhamento de atrasos de ônibus com geração de multas automáticas contra as viações vai receber melhorias neste ano. Segundo Nunes, desde janeiro está sendo desenvolvido um novo programa integrado ao atual sistema de GPS dos coletivos de geração de multas automáticas e que vai trazer mais dados em tempo real, como terminais com mais ônibus em cada movimento. De acordo com o prefeito, nos últimos 4 anos foram aplicadas 311 mil multas às viações, e somente em janeiro de 2025 foram 25 mil penalidades, grande parte por atraso. Nas declarações, Nunes disse que continuará multando as empresas de ônibus, mas reconhece que em parte de casos como atrasos, a culpa não é das viações, mas de fatores como o trânsito, e diz que melhorias de infraestrutura, com mais terminais adequados e corredores, ajudam a reduzir a quantidade de atrasos. Na agenda na Zona Sul, na manhã desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, Ricardo Nunes também disse que há estudos para ampliar o sistema de transporte coletivo em barcos do Aquático SP para o Jardim Apurá. O prefeito revelou que vai conversar com a assessoria técnica da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, Maria Tereza Diniz, para colocar um pier na região. O objetivo é integrar as embarcações com os ônibus da região, a exemplo do trecho atual do Aquático, que, segundo a Prefeitura, desde maio de 2024, transportou 350 mil usuários até janeiro. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na madrugada deste sábado, dia 15 de fevereiro, um ônibus da empresa Graciosa foi consumido por um incêndio no quilômetro 46,95 da BR-277, no sentido Curitiba. O incidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã. Felizmente, o motorista, o único ocupante do veículo, não sofreu ferimentos. O trecho da rodovia, que possui 3 faixas e não tem acostamento, precisou ser parcialmente interditada para o controle das chamas, com 2 faixas sendo liberadas após o trabalho das equipes de emergência. Um incidente foi registrado nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, em Guarapari, no Espírito Santo, quando um celular explodiu e pegou fogo no bolso de uma passageira dentro de um ônibus do sistema Transcol. A ocorrência foi na linha 672, enquanto o coletivo seguia da Setiba para o terminal Itaparica, em Vila Velha. De acordo com relatos, a mulher, que estava com o celular guardado no bolso da calça, o retirou momentaneamente para verificar as horas. Após guardá-lo novamente, o aparelho explodiu. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a explosão, que gerou uma grande quantidade de fumaça. A passageira, que estava com o celular, sofreu ferimentos nas mãos e foi encaminhada ao hospital de Vila Velha para atendimento. Apesar do susto, os passageiros conseguiram descer do veículo, retornar e continuar a viagem após a situação ser controlada. Na última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, um ônibus foi atingido por disparos durante um tiroteio na Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro. A região foi alvo de uma operação emergencial realizada por diversas unidades da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Choque, o Batalhão de Ações com Cães, o BOP, o Batalhão de Vias Expressas e o Batalhão de Olaria, além da participação da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros de ônibus se abaixando nos veículos para se proteger dos disparos. O tiroteio resultou na interdição de importantes vias da cidade.
A Avenida Brasil foi bloqueada a pedidos das autoridades, gerando transtornos no trânsito. Além disso, a linha vermelha também enfrentou interdições. A operação também afetou o transporte público, com 6 linhas de ônibus municipais tendo alteração em seus itinerários. Além disso, uma linha do BRT, que realiza o trajeto entre Deodoro e o Terminal Gentileza, foi interrompida. A PRF informou que a situação está causando reflexos no tráfego da BR-040, com congestionamentos na área. A ação policial continua em andamento e as autoridades orientam que os motoristas e pedestres evitem a região para garantir a segurança de todos. Uma briga entre um motorista de ônibus e uma passageira gerou repercussão nas redes sociais nesta semana. O caso aconteceu na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, durante o trajeto da linha 399 Pavuna Castelo, na Avenida Brasil, também no Rio de Janeiro. De acordo com informações, a confusão teve início quando a passageira não conseguiu passar pela catraca do ônibus com cartão de embarque. Com raiva, a mulher teria começado a agredir fisicamente o motorista enquanto ele conduzia o veículo em alta velocidade. O momento de tensão foi registrado em vídeo por outros passageiros que mostraram um clima de caos dentro e fora do coletivo. A situação piorou rapidamente quando ambos saíram do veículo e começaram a trocar socos na rua. No entanto, a briga foi interrompida quando policiais militares chegaram ao local para conter a confusão e dar fim ao tumulto. Na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, um homem furtou um ônibus municipal da empresa Express no Jardim Francisco, na zona leste de São Paulo. O coletivo se encontrava parado e 100 pessoas a bordo no ponto inicial da linha 407 E10, Jardim São Francisco, via Jardim Santo André ao metrô Carrão. O rapaz conduziu o veículo por algumas vias até colidir com um caminhão em uma árvore e logo na sequência contra um poste na Avenida dos Sertanistas. O indivíduo então desceu do ônibus e fugiu. O veículo envolvido possui o prefixo 48318 e atendia a linha citada acima. Em nota, a SP Trans informou que o homem responsável pelo furto ainda não foi identificado até o momento. Na manhã desta quarta-feira, 5 carros e 2 motocicletas colidiram no quilômetro 21 da rodovia Castelo Branco no sentido São Paulo, entre Barueri e Osasco. O acidente ocorreu na pista local e deixou ao menos 2 pessoas feridas. Um ônibus da empresa Taispatur Transportes Turísticos, que passava pelo trecho no momento do acidente, parou e o motorista desceu para prestar socorro às vítimas. Por volta das 7h50 da manhã, as faixas 1 e 2 foram liberadas. Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada por um ônibus municipal em São Paulo, na rua Gonçalves Ledo 420, na manhã desta última quarta-feira, dia 12 de fevereiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu lesões graves em uma das pernas e foi encaminhada a um pronto-socorro no Ipiranga. O acidente aconteceu por volta das 9h15 da manhã e envolveu um coletivo da concessionária Movibus, que fazia a linha 52010, Hospital Heliópolis ao Terminal Sacomã. Um vídeo registrado por uma câmera de monitoramento mostra o momento em que a vítima é atingida pelo coletivo e arrastada por alguns metros. Em nota, a SP Trans, responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus na capital, disse que seu programa de redução de acidentes de transporte investiga, em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes, o acidente. A empresa responsável pelo coletivo foi orientada pela SP Trans a prestar apoio à vítima. Um boletim de ocorrência foi registrado. Na manhã desta última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, uma colisão entre 2 ônibus, uma van escolar e uma ambulância deixou diversos feridos em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Ao menos 40 pessoas sofreram ferimentos no acidente da rua K1, no bairro Boa 2, onde um dos ônibus perdeu o freio e atingiu os demais veículos. O Corpo de Bombeiros e o SAMU socorreram as vítimas e as encaminharam para a Santa Casa e para os hospitais Santa Maria, o Hospital Municipal Dr. Munir Rafu e o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, além de unidade de saúde de Volta Redonda. Aqueles que tiveram apenas ferimentos leves foram atendidos no local. Até por volta das 10h30 da manhã, o trânsito na via seguia interditado. Na tarde desta quinta-feira, uma mulher sofreu ferimentos graves em um acidente entre um ônibus da empresa TTL e um carro na rodovia RS 153 entre os municípios de Passo Fundo e Ernestina, no Rio Grande do Sul. O coletivo seguia para Porto Alegre quando o veículo de passeio que vinha na direção contrária invadiu a faixa e provocou a colisão frontal. A vítima, que conduziu o carro, foi socorrida e encaminhada à unidade de atendimento médico. Já no ônibus não houve feridos. O trecho da rodovia seguiu totalmente interditado.
Na tarde deste sábado, dia 15 de fevereiro, um acidente envolvendo um ônibus da prefeitura de Tijucas e um carro causou a morte de um homem na SC 410, na Grande Florianópolis. A colisão frontal ocorreu por volta das 4h20 da tarde, quando os veículos se chocaram em um trecho da rodovia. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, os socorristas encontraram o motorista do ônibus caminhando desorientado. Ele foi imediatamente atendido pelo SAMU e aparentemente não sofreu ferimentos graves. No entanto, a situação era muito mais grave para o condutor do carro. Ele estava preso nas ferragens do veículo com múltiplas lesões e não resistiu aos ferimentos. A equipe que atendeu a ocorrência atestou o óbito que o motorista do carro não usava o cinto de segurança no momento da colisão. A Polícia Rodoviária Estadual foi até o local para realizar os procedimentos necessários e aguardar a chegada da polícia científica. O mais novo integrante da Frota da Aviação Nacional já está em circulação pelas estradas brasileiras. Trata-se do Comil Invictus 1200, que estreou na última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, na linha Belo Horizonte-Salvador, trazendo avanços em conforto, tecnologia e segurança para os passageiros. O veículo, identificado pelo prefixo 16165, parte da capital mineira às 6 horas da tarde rumo à capital baiana, consolidando-se como um reforço essencial para o transporte interestadual da empresa. Equipado com chassis Canecá 410 e B 6x2, o novo modelo se destaca pela robustez e eficiência. Seu motor de 13 litros entrega 410 cavalos de potência e 2.150 Nm de torque, garantindo alto desempenho em viagens de longa distância pelo Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. Com um design moderno e estrutura de alta performance, o Comil Invictus 1200 foi configurado para oferecer o conforto executivo. O veículo conta com 46 poltronas reclináveis equipadas com descanso para pés e pernas, porta-copos, cintos de segurança, proporcionando comodidade e segurança aos viajantes. A acessibilidade também foi um dos pontos chaves no deslocamento do novo modelo. O ônibus conta com um dispositivo de poltrona móvel da Elevitar, que facilita o embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida. Além disso, assentos especiais foram reservados para pessoas com necessidades específicas, reforçando o compromisso da aviação nacional com um transporte inclusivo e seguro. A diretoria colegiada da NTT, em reunião nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, deliberou sobre diversos recursos interpostos pela Suzantur, que opera com Nova Itapemirim, contra linhas autorizadas da aviação Águia Branca. Há uma batalha jurídica entre as empresas envolvendo o leilão das linhas da Itapemirim. As deliberações da diretoria colegiada anulam decisões do SUPAS, resultando na extinção de 22 termos de autorização da Águia Branca, referentes a linhas de transporte rodoviário interestadual de passageiros. As linhas afetadas ligam diferentes cidades, como Colatina, Campinas, Guarapari a Viçosa, Barra do Choca a São Bernardo do Campo, Barra do Choca a Campinas, Paranamirim a São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro Coronel Fabriciano, Rio de Janeiro Curitiba, Rio de Janeiro Governador Valadares, Rio de Janeiro Vitória da Conquista, de São Paulo para Ipatinga, de São Paulo para Governador Valadares, de Vitória para Osasco, de Feira de Santana para Umbaúba, de Vitória para Itueta, de Nova Iguaçu para Guarapari, de Camaçari para Penedo, de Petrolina para Aracaju, de Feira de Santana para Macaé, de Vila Velha para Niterói, Aracaju, Rio de Janeiro, Resende, Curitiba e Rio de Janeiro a registro. A Suzantur e o Grupo Águia Branca vêm travando uma batalha jurídica por causa do arrendamento das linhas referentes à malha, que era de responsabilidade do Grupo Itapemirim, que faliu em 21 de setembro de 2022. Ao todo, são 125 linhas espalhadas por quase todo o país que geram um faturamento milionário. A Águia Branca do Espírito Santo chegou a apresentar em janeiro na Justiça a proposta de R$3 milhões por ano para operar as linhas e tirar a Suzantur do arrendamento atual, que tem vigência original em contrato de 2 anos. O valor é 15 vezes maior do que o mínimo previsto no atual contrato com a Suzantur, que é de R$200 mil sobre a receita líquida da venda virtual, aplicativo e internet de passagens. A empresa de Santo André, que opera desde março de 2023, mas estabelece as linhas de forma gradual. Como deve ser marcado nos próximos dias o leilão, que vai escolher quem vai ficar definitivamente com as linhas, estruturas e marcas do Grupo Itapemirim,
a Justiça decidiu prorrogar as operações arrendadas com a Suzano por 180 dias e negou a proposta da Águia Branca. A cidade de Juiz de Fora será palco de um dos eventos mais aguardados pelos entusiastas no transporte rodoviário. No próximo dia 5 de abril, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, a cidade receberá a quinta Expo Bus, um verdadeiro espetáculo para os apaixonados por ônibus, que acontecerá na Expo Minas Juiz de Fora, localizada na BR-040, quilômetro 798. A Expo Bus 2025 promete uma exposição diversificada, reunindo diversos tipos de veículos, desde modelos clássicos e restaurados até as mais recentes inovações tecnológicas do setor. O evento atrai um público variado, incluindo colecionadores, profissionais do transporte e fãs do segmento, proporcionando uma verdadeira imersão na história e evolução nos ônibus no país. Entre as empresas confirmadas estão nomes de peso, como a Guanabara Turismo, a Ansal, Unida Mancitur, Paraibuna, Novos Rumos, Real, Rio Novo Turismo e Viação Monte Sião. A presença dessas operadoras reforça a relevância da Expo Bus no cenário nacional, garantindo uma experiência única para os visitantes. Além da exposição de ônibus, os participantes poderão concorrer a brindes exclusivos e explorar a feira de miniaturas, que traz réplicas fiéis dos modelos exibidos. Se você é entusiasta do transporte rodoviário, anote na agenda e não perca essa oportunidade. A quinta Expo Bus de Juiz de Fora acontece no dia 5 de abril de 2025 na Expo Bus Juiz de Fora. Vale lembrar que a entrada é gratuita. A Marco Polo inicia 2025 com um marco significativo. Sua primeira exportação do ano para o Oriente Médio, um mercado estratégico onde a marca já possui forte participação. Serão 5 ônibus Paradiso New G7 1200 destinados à Equiran Automotive Trend Company, uma das empresas mais importantes do setor automotivo na região, representando diversas marcas globais de automóveis, caminhões e ônibus. Os 5 ônibus Paradiso New G7 1200 contam com chassis Volvo B11R e possuem 12,5 metros de comprimento, com capacidade para 51 passageiros sentados, além de guia e motorista. Os veículos oferecem alto padrão e conforto, poltronas executivas G8, equipados com porta-copos e porta-revistas. Para atender às exigências climáticas da região, os ônibus contam com sistema de ar-condicionado de alta potência, além de aquecimento. A estrutura inclui sistema de áudio e vídeo, de 3 monitores de DVD, câmeras de monitoramento, parede de separação total, cortinas, itinerário eletrônico frontal, bagageiro e geladeira de 53 litros. A Aviação Nobre, referência no transporte rodoviário de passageiros e sediada em Goiânia, anunciou uma grande inovação para seus clientes do serviço Leito-Cama, a disponibilização de internet via Starlink. Com essa tecnologia de conexão via satélite, os passageiros poderão desfrutar de conectividade ininterrupta durante toda a viagem, inclusive em locais onde o sinal de celular é inexistente. Agora, os clientes da Aviação Nobre poderão acessar as redes sociais, e-mails, trabalhar remotamente, assistir a filmes e muito mais, sem se preocupar com quedas de sinal. Essa novidade reafirma o compromisso da empresa com a satisfação e o conforto dos passageiros, garantindo uma experiência de viagem de alta qualidade. Independentemente do trajeto da região percorrida, os ônibus da Aviação Nobre oferecerão sinal de internet constante, permitindo que os passageiros fiquem conectados do início ao fim da viagem. Seja para lazer ou trabalho, a tecnologia Starlink traz uma nova dimensão à experiência a bordo, tornando o percurso mais dinâmico e produtivo. Além do Wi-Fi de alta velocidade, o ônibus Cama Bus da Aviação Nobre são equipados com 20 poltronas leito-cama projetadas para proporcionar máximo conforto, e cada assento conta com um encosto reclinável, apoio para as pernas, cortinas de privacidade e tomadas USB individuais. No piso inferior, outros 12 assentos leito complementam a figuração, garantindo um ambiente aconchegante para todos os passageiros. O Cama Bus possui uma capacidade total para 32 passageiros e contam ainda com geladeiras, banheiro e entretenimento em alta definição, proporcionando uma viagem com mais comodidade e qualidade.
Os ônibus são o meio escolhido por 29% das pessoas que pretendem viajar durante o verão de 2025. A preferência cresceu 1% em relação ao ano passado e reflete a importância do setor e confiança da população no transporte rodoviário de passageiros. Os números fazem parte da pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025, comportamento da população brasileira, encomenda pelo Ministério do Turismo e segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT. Este é um bom momento para os consumidores aproveitarem as promoções das companhias rodoviárias, com cashback e descontos de até 50% para viagens nos primeiros meses do ano. A pesquisa foi realizada pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. O cenário mostra a importância da segurança das estradas brasileiras, já que 69% dos turistas utilizam transporte rodoviário para os momentos de lazer. Além dos que preferem os ônibus, 40% dos entrevistados viajarão em seus próprios veículos neste verão. E esse índice vem caindo, já que em 2023, 45% das viagens eram feitas de carros. O transporte aéreo foi o escolhido por apenas 23% dos entrevistados. Segundo a pesquisa, as belezas da região Nordeste são um destino escolhido por 53% dos turistas neste início de ano. Em seguida, as regiões Sudeste e Sul são a preferência para 37% e 20% dos viajantes, respectivamente. Com serviços seguros e alta de qualidade, as tarifas rodoviárias de curtas e médias distâncias representaram uma economia de cerca de 90% em relação a outras modalidades de transporte, como, por exemplo, os trechos aéreos operados pelos mesmos destinos em trajetos de até 12 horas. E para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, as empresas associadas à ABRAT investem constantemente em melhorias. Em 2024, foram investidos mais de 3,6 bilhões de reais na modernização e manutenção de frotas, incluindo ônibus com diferentes configurações de poltronas, como executivo, leito e cama, além de Wi-Fi, serviços de bordo, telemetria, rastreamento em tempo real e sistemas de anti-tombamento. E para fechar essa edição, uma última notícia. A Aviação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, marca presença no Carnaval Carioca 2025 ao patrocinar os desfiles da Série Ouro. Organizada pela Liga RJ, os desfiles acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, com as escolas que levarão a Sapucaí toda a tradição e paixão pelo carnaval em busca de um lugar entre as melhores do Rio de Janeiro. Este ano, apesar do incêndio que atingiu a fábrica de fantasias, o desfile está mantido e nenhuma agremiação atingida será rebaixada. A Aviação Águia Branca já estará no ensaio geral deste domingo, dia 16, e vai abrir um ensaio geral da Liga seguindo todo o trajeto da avenida e ficará estacionado no arco da Praça da Apoteose. A empresa também levará 40 integrantes da velha guarda das escolas Botafogo Samba Clube, Acadêmicos de Niterói, São Clemente e Império Serrano para participar deste momento. O evento deve receber 30 mil pessoas que poderão participar de ações para ganhar brindes, descontos em passagens e confetes coloridos. Nos dias oficiais de desfiles competitivos, a aviação também será responsável por fazer o transporte dos 36 jurados que avaliarão as escolas e determinarão qual delas subirá para o grupo especial. Para além dos desfiles no Sapucaí, a Aviação Águia Branca também realizará ações comerciais no Carnabangu, evento gratuito realizado no estacionamento do Bangu Shopping com rodas de samba, bloquinhos, gastronomia e diversas atrações. Entre os dias 1º e 3 de março, a empresa irá distribuir confetes e raspadinhas que podem conter descontos em passagens. Já os passageiros que desembarcarem entre 28 de fevereiro e 1º de março nas rodoviárias de Salvador, Vitória, Guarapari, São Mateus e Porto Seguro também receberão confetes para curtirem a folia nessas cidades. E assim finalizamos esta edição de notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. E espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.